Pronto para mais uma história? Então, se prepare para enfrentar o desconhecido. Essa história aconteceu quando eu era criança e morava em uma pequena comunidade à beira do Pracaxi, um rio muito profundo e que fica a cerca de 30 minutos de lancha de Breves. Lá nas noites de lua cheia, nossas vidas mergulhavam em uma apreensão gigante, pois uma entidade sinistra, personificada na forma de uma cobra monstruosa, atacava todos aqueles que ousassem navegar no rio durante a noite. A criatura tinha dimensões tão colossais que podia afundar pequenas embarcações com o simples movimento de sua cauda. Dessa forma, ela provocava um verdadeiro terror na região e atormentava a vida de todos. Na nossa comunidade reinava o medo. Nós nos recolhíamos cedo e nos trancávamos em nossas casas diante da ameaça do animal. A lua cheia servia de aviso para a gente, marcando as noites a serem evitadas. Nós evitávamos até olhar pelas brechas das paredes, quando o perverso animal desfilava nas águas, temendo ele perceber nossa curiosidade e se voltar contra nossas frágeis moradas. Nessa atmosfera de terror que se tornara parte do nosso cotidiano, a comunidade vivia à mercê do desconhecido. E assim o lugar, antes tranquilo, transformava-se em um palco onde o medo e a apreensão eram os protagonistas de uma noite interminável. Pois em uma dessas noites, meu tio, que era apelidado de Nica e morava com sua família conosco, despertou com os lamentos inquietantes da sua esposa grávida. Ela estava desejando comer um peixe assado, muito comum na região, chamado de cachorrinho de padre. Consciente do perigo que rondava o rio naquela noite, ele hesitou, advertindo-a sobre a ameaça da cobra grande. Contudo, ela o convenceu dizendo da necessidade de ter o desejo realizado, sob a pena da criança nascer com a cara do peixe. Ele então pegou sua lanterna, os apetrechos de pesca e um facão. Foi para o trapiche e, mesmo temeroso, desamarrou a pequena canoa e partiu rumo à pesca noturna. Minha mãe ainda falou para ele não ir, pois aquela noite era perigosa e ele poderia dar de frente com a cobra grande. Ele preferiu enfrentar a fera monstruosa do que as reclamações da esposa. Talvez pelo avançado das horas, uma espécie de névoa misteriosa encobria levemente as águas, que estavam calmas e refletiam o luar, parecendo um espelho. Nossa casa era muito simples. Tinha apenas um cômodo e sem divisórias. Quando vi, todos estavam dormindo, exceto eu, que perdi o sono pensando na aventura do meu tio. Foi quando percebi que ele havia retornado, andava silenciosamente na ponta dos pés, agachou ao lado da rede da minha mãe e chamou por ela baixinho. Mas primeiro conferiu se todos estavam deitados. Para escutar a conversa, fingi fechando os olhos. Foi quando escutei a coisa mais sinistra da minha vida. Ele contou que enquanto desbravava os confins ocultos dos igarapés, lançando sua rede de pesca, misteriosamente não pegava nenhum peixe. Sem sucesso, resolveu voltar para casa. Foi quando um fedor pútrido tomou conta do lugar. Desconfiado, remou silenciosamente e ali, à saída do igarapé, deparou-se com a presença da monstruosa serpente, como se o próprio pesadelo o tivesse aguardando emergido das águas escuras. Aquilo que ele mais temia se manifestava diante de seus olhos, uma criatura de imensas escamas, cujos olhos emanavam uma luminosidade penetrante e cuja boca exalava um hálito que parecia invocar as profundezas da decomposição, preparava-se para atacá-lo. Em um acesso de desespero, ele se jogou ao chão da canoa, clamando por salvação, gritando que deixara em casa uma esposa grávida que só tinha a ele como família. A serpente, tal qual um juiz, percebeu sua insignificância, mas em vez do ataque, uma voz sussurrante saiu do animal. Perplexo, ouvi que a cobra era uma antiga moradora da cidade que fora encantada há muitos anos e que ela era pertencente a uma família muito abastada da região. Uma recompensa em ouro, enterrada nos recantos mais sombrios da selva, foi oferecida a ele caso conseguisse ajudá-la a recuperar sua forma humana. Para isso, deveria realizar um ritual, golpeando o animal bem no meio da cabeça, com um facão virgem e benzido por um padre. O contrato sinistro foi fechado entre os dois, que combinaram de se reencontrar na próxima noite. De uma só vez, foi revelada a origem da serpente e oferecido esse pacto macabro.
Eu, escutando essa trama sombria, me escondi na minha rede tremendo de medo. No dia seguinte, meu tio Nica saiu cedo para comprar um facão e foi até a igreja pedir o benzimento da peça. Mas o sacerdote, acreditando que ele estava bêbado por pedir a proteção para uma ferramenta, negou-lhe a bênção. Mudando o acordo profano, desesperado, recorreu à torneira da igreja, acreditando que ao banhar a lâmina naquela água seria o suficiente para quebrar a maldição do bicho. Quando chegou a noite, meu tio Nica calculou que talvez sozinho não desse conta de trazer o prêmio prometido. Por conta disso, contou a história para meu pai e o convidou para ele ir com ele nessa aventura. Meu pai, desconfiado, aceitou, mas avisou logo que iria em outra canoa e ficaria de longe observando tudo, não se envolvendo na transação sinistra. Eles despediram-se de todos, e meu tio falou que quando voltasse, sua vida mudaria totalmente. Equipado com o facão, uma pá e baldes, cada um pegou uma canoa e partiram em direção à entrada do igarapé, esperando a chegada fera amaldiçoada. Meu pai ficou um pouco mais afastado, esperando a concretização do acordo. Quando a serpente emergiu, a encantada logo questionou se meu tio havia trazido consigo a arma e se teria feito corretamente o rito. Tio Nica de imediato mostrou o facão reluzente, porém ocultou a parte de não ter feito o benzimento adequado. Aflito, questionou sobre a recompensa. Ela afirmou que era uma caixa cheia de peças de ouro que havia sido escondida pelo pai ganancioso e que aquilo havia sido a chave de sua maldição quando seu genitor trocou a alma da filha por riquezas. A cobra ainda lhe alertou que caso o ritual não tivesse sido realizado por completo, ele seria penalizado, pois aquela sua forma monstruosa era obra de uma maldição movida por cobiça. Segundo meu pai, os olhos de tio Nica brilhavam de ambição, e a resposta afirmativa do animal precedeu a lâmina afiada a perfurar a testa da imensa criatura. Aquele ser ficou ali imóvel. Ele achou ter matado o animal e puxou o terçado. Aquilo interrompeu sua letargia. A encantada se levantou acusando-o de traição. Furiosamente jogou-se para trás, provocando estrondoso barulho, e imensas ondas varreram a margem do rio por quilômetros. Nisso, uma metamorfose bizarra começou a ocorrer no meu tio. Meu pai disse que ele se contorcia de dor. Seus membros encolhiam enquanto seu corpo alongava. Transformado-se em uma entidade bestial, desapareceu nas profundezas aquáticas, deixando nossa família sem saber seu rumo. A comunidade nos indagava sobre o seu desaparecimento, alimentando as fofocas e mistério que envolvia o seu sumiço repentino. Nossa família, enlutada e melancólica, falava apenas que ele partira numa noite de lua cheia para pescar e nunca mais retornara. O desconcertante vazio que se instalara em nossa casa era notório. As especulações ganhavam vida entre os habitantes, que, alheios à verdade, julgavam-no no mínimo negligente, por saber do perigo que assombrava a região, e mesmo assim saiu para uma pescaria. Passado alguns dias, espalhou-se na comunidade o aviso para que todos tivessem cuidado, pois agora o terror nas noites enluaradas era duplo, pois surgira do nada uma outra cobra grande, e quando esses seres macabros se encontravam no rio, travavam uma batalha feroz, sendo que a mais furiosa era a serpente marcada por uma cicatriz na testa, que a todo custo tentava matar seu oponente.